Cristo segundo Marcos. Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. E como homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou ao porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, começa aquilo que a gente chama de Advento. Adventum é uma palavra latina que quer dizer chegada, alguém que chega, a vinda, mas português, língua neolatina, a vinda de alguém. Este é o Advento. Então precisamos saber quem que vai chegar. O mundo já fez a sua escolha. Vai chegar Papai Noel. Fazer o quê? Gente, não dá para se confundir muito na vida, não. Os fatos mostram claramente quem acredita e quem não acredita, gente. Mostram claramente, sem confusão nenhuma. Porque se mostra com os fatos. As crianças esperam Papai Noel. A educação nas crianças é feita também nisto, no imaginário. Por quê? Por causa dos dons, dos presentes que a gente vai ganhar. E nós deixamos de lado aquilo que é o mais importante de todos os presentes, que é a vida. Nós falhamos em tudo, gente. Em tudo. Nós não temos respeito para nós mesmos. Nós não sabemos dar coisas boas ao nosso coração. Nós não sabemos dar. Compreende? Pelo materialismo, pela coisa. Então, eu vejo que existe uma grande confusão. E o presente que nós vamos encontrar, o advento de quem? Não é Papai Noel. Porque todos os bens materiais da terra, Deus já tinha distribuído aos homens. Ele criou o universo. Será que o Papai Noel pode nos oferecer o sol, a chuva, os frutos, o tempo? Dá presentinhos, ilusões, nada mais do que isso. E estas coisas, a vida biológica também, Deus já tinha distribuído para o ser humano. Criou o universo, colocou a harmonia da vida no universo, para que se reproduzisse, colocou o ser humano como senhor do universo. Quando fala que Adão, lógico que é tudo, e a imagem da essência que quer representar Adão é a humanidade. Deu o nome a todas as coisas, é porque eu dou nome a uma pessoa, se conhece uma pessoa. Se eu não conheço uma pessoa, não vou chamar pelo nome, porque eu não sei, não é? Então, dar o nome quer dizer isto, que o ser humano conhecia a propriedade, o valor de todas as coisas. Os bichos ainda têm alguma coisa disso, nós que nos perdemos. Tanto que agora estão tendo tanto a homeopatia, essas coisas naturais, etc, etc. Não?
Me contaram uma história, depois eu repeti quando estava no Maranhão, pensei que fosse mentira. Diz que lagarto só briga com cobra lá no norte, perto, no lugar onde tem uma erva, uma raiz. É verdade que se a cobra morde ele come aquela raiz e sara, e o veneno não faz efeito. E eu estava no supermercado lá no Maranhão, contente, falei, mas é uma historinha, não é? Não, na minha terra é assim, falou ele era cearense. Falou, na minha terra é assim, sim, e acontece isso mesmo. Quer dizer, o instinto dos animais já sabe qual erva, qual coisa tem que comer e qual que é venenosa. Nós perdemos. Aquilo que eu sempre falo, o pecado é coisa séria. Não são os pecadinhos. Isto pode fazer, isto não pode fazer. A minha religião não permite isso. Pode beber álcool, não pode beber álcool. Pode comer carne com sangue, não pode comer carne com sangue. Não. Tantas essas coisas. Isso, gente, é tudo coisa física, material, não tem nada a ver. O pecado nos atingiu na inteligência, no compreender as coisas. Mudou totalmente os valores das coisas, o pecado. Por isso que a gente erra. Por isso eu acho que também Deus tem tanta misericórdia, porque como vocês pais, quando educaram os filhos, tinham misericórdia das crianças, porque sabia que era criança, não é? Que não entendia, então aprontava, não é assim? Então Deus assim também sabe, mas existe também uma escolha. Então, nesse aspecto, se tudo já foi entregue aos homens, o que faltava à humanidade? Faltava uma coisa: a comunhão direta, comunhão vital, existencial. Entende esta palavra, não? Existencial é quando uma vez eu dei sangue diretamente no meu braço para o braço da outra paciente. Aquela comunhão existencial, o meu sangue direto na vida da outra pessoa. Então faltava esta comunhão porque Deus dialogava com os homens. Mas ainda a humanidade não tinha esta participação direta na sua existência. Faltava isto. Tanto que, mesmo que não tivesse acontecido o pecado, Deus teria vindo ao mundo e Ele teria se feito homem. Mesmo se não existisse o pecado, mesmo se não existisse depois o grande drama da cruz, que lá é exatamente na vida, não consegue sarar com antibióticos, não adianta, tem que fazer cirurgia. E a cruz foi uma cirurgia, profunda, incrível, mas foi cirurgia, nada mais do que isso, para atingir aonde a morte pode me destruir. E foi exatamente na morte que Deus mergulhou no sepulcro, para depois vencer a morte e demonstrar à própria morte, ao universo, que a vida é mais forte do que a morte. Este é o sentido claro do fato, repito, fato, acontecimento, de um morto que sozinho sai do sepulcro, que nós chamamos de ressurreição. Então, religiosidade não é mentalidade, não é minha maneira de pensar, não é minha maneira de crer, eu acho isso, eu acho, você não acha. Religiosidade é acontecimento, é realidade. Mais real do que todo o meu pensamento, a minha maneira de pensar e de crer. Compreende? De crer não naquilo que aconteceu, de crer naquilo que eu imagino que Deus seja assim, não? Então, o advento, este Deus que vem. E Deus, para entrar em comunhão com a humanidade, tinha que se fazer homem.
tinha que habitar no homem, tinha que ser homem. Raça humana. Quando digo homem, no sentido de raça humana, eu não gosto de homens, mulheres, de brasileiros e brasileiras. É um ser humano, que é bom. Entende? Não vamos fazer essas distinções. E entrar na nossa raça humana, ser da nossa raça humana. Que depois tenha que acontecer a purificação desta raça humana através do mistério, do acontecimento ou da ciência. Vamos chamar a ciência da cruz, não é tanto o mistério. Pensaria disso. Uma judia que se converteu, que agora foi até proclamada padroeira da Europa, por aquilo que aparece, Edith Stein. Ela era filósofa, não acreditava em nada, judia, mas sem Deus. Finalmente, uma noite, procurava uma vida íntegra, maravilhosa, e procurava a verdade, e procurou através da filosofia, as melhores escolas que tinha na Alemanha, na Suíça. Foi posar na casa de uma amiga, não tinha ninguém, pegou o livro de Santa Teresa d'Ávila, a vida de Santa Teresa d'Ávila, passou a noite inteira lendo este livro, onde ela fala, Teresa, das suas experiências do encontro com Cristo de uma maneira muito humana, real. E ela falou, ele era Deus. Aquele homem era Deus. Que é o grande problema da humanidade, começando pelos judeus, continuando, insisto, pelos muçulmanos, que pega tudo do judaísmo, continuando na humanidade moderna, que vamos atrás dos fenômenos. Frei, como é que explica isso? Eu não estou aqui para explicar, estou aqui para testemunhar. Jesus não mandou fazer escolas filosóficas, que por um azar se pretende alguém que queira ser padre. Ontem que se viu, tem que estudar filosofia para crer em Deus. Sendo que já São Paulo dizia, os gregos querem a sabedoria e os judeus querem os sinais, os milagres. Então acontece o grande no Brasil que faleceu, que fazia cirurgias, como que se chamava? Allan Kardec? É? Não, ele, coitado, sarou o coração dos outros, morreu de infarto. Isso é para ver, não é? Isto é Arigó que fazia todas aquelas cirurgias. E o mundo vai pensando que aquilo é divino. Não é nada divino. Pode ser simplesmente uma ciência. Divino é aquele que é superior à própria morte, só. Há uma diferença enorme. Não sei se vocês conseguem pensar isso. Enorme, infinita. E superior à própria morte. Só é quem possui a vida. O princípio da vida. É que nem na medicina. Se você tem um antibiótico que combate o vírus, ele é superior ao vírus. Entendeu? Tem lógica, gente, na coisa. Crer, gente, não é confusão mental, pelo amor de Deus, gente. Crer são realidades práticas das coisas. Eu posso dizer creio ou não creio? Livre. Então, quando Edith Stein foi para a casa da mãe, para dizer a mãe, judia ainda, uma senhora muito, porque ela depois faleceu no campo de concentração, em 41, 42, não lembro bem a data, não? Coisa recente, né? Falou para a mãe que tinha aceitado aquele homem, Jesus de Nazaré, como Deus. A mãe falou, mas
Mas por quê? Ele era um bom homem. Por que quis ser Deus? Veja como é difícil. A última que eu soube agora de um judeu que a gente está encontrando lá por causa dos queijos, não? Perguntaram para ele, os meus amigos de lá, quem é Jesus para você? Quem é para nós? É um bastardo. Maria traiu José. É um bastardo, não é nem filho legítimo. Não, para vocês compreenderem como é ponto de vista. E, no entanto, existe o grande segredo do Deus que se faz homem. E Deus, para vir à Terra, veio não de longe, mas para viver a história humana. É nisto que se encontra a grandeza de nós, seres humanos. Para dizer a mim mesmo quem eu sou, apesar de toda a minha fraqueza, eu sou filho de fulano, porque conheço já meus pais, conheço isso, conheço a família, não é? Então, eu sou filho real de Deus. Por isso que eu sempre pergunto, quando a gente morre, vai para Deus como? Com o corpo ou com a alma? Com a alma, não é? Nós vamos a Deus com o corpo. Nós vamos a Deus com o corpo. Porque Deus se fez homem e voltou e sentou à direita de Deus como homem. Porque não foi a anjos que Deus, cheio de resplendor, etc., não é? Tanto que dizem, possível. Se vocês lembram da revolta dos anjos, Lúcifer, que era esplendor da luz, da sabedoria, não? A tentação que Deus colocou para ele foi mostrar uma criança que seria o Natal, não é? Deus feito homem. E para o demônio, o Lúcifer, o anjo cheio de luz, adorar aquela criança. Eu não adorarei um homem. Diz que a tentação de Lúcifer dos anjos foi esta. Eu não adorarei um homem. No entanto, na carta aos Hebreus, São Paulo fala claramente, não foi a anjos que Deus disse, senta-te à minha direita. Mas foi a um ser humano. E aqui que está escrita a história do ser humano. Aqui que está escrita a história da humanidade. Mas como? Com todas as fomes, etc, etc. Tem muita coisa além disto. Do visível. Muita coisa. Além do visível. Porque a essência da vida que anima o visível. Já outras vezes expliquei para vocês. Fui visitar um amigo lá em Milão nestes dias. Maravilhoso, um santo homem. Tive sorte por enquanto. Um pequeno derrame assim, não pôde andar. Aí, meditando sobre as coisas, porque é bom meditar quando acontece uma doença, etc. Falei, já pensou? Viaja, faz isto, faz aquilo, tudo materialmente, não é? Bom, taca a inteligência. É visível a inteligência? Não. No entanto, é ela que movimenta toda a matéria que é o nosso corpo. É mole? Ela não é visível, gente. Quer dizer que dentro de nós existe uma potencialidade imensa, infinita, que é aquela centelha
De quando Deus criou o homem, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que nós não vemos. Como nós não vemos também a inteligência, gente. Será que vamos continuar a ser tão materialistas assim? Dependendo da matéria, o pior é isso, escravizando nossa matéria, trabalhando em função da matéria, pensando que a matéria vai nos realizar. Será que vamos chegar a isto? Então a humanidade está perdida totalmente, porque se continua esperando um Papai Noel, se continua esperando que uma economia vai salvar a humanidade, não vai chegar a lugar nenhum. Porque, conclusão, presta, chegando de Deus feito homem, que é o Natal, o nascimento de Deus na humanidade. Existe quase um princípio. A história humana, a história sagrada. Vocês já ouviram falar disso? Você, como catequista, desculpa falar em italiano para Adriana, como catequista é ensinado a história sacra e a história profana, né? Não existe história sagrada e história profana. Existe uma história da vida e uma história da morte. Não existe história sagrada, história, como se Deus andasse de lado à humanidade. Não. Se você realizar a sua história em Deus, em comunhão com Deus, como eu disse para vocês, que faltava este acontecimento de comunhão real, existencial da vida de Deus com a nossa vida da humanidade, aí nós temos a história da vida em Deus. Porque em Cristo, aí que vem a pessoa certa, clara, visível. Uma santa dizia, você ser invisível se fez visível. Ser que nós não podemos tocar, não podemos nem imaginar que Deus, você se fez tangível. A mulher doente, que foi, se eu tocar o manto dele, eu serei salvo. Então o próprio Deus, às vezes nós queremos que Deus nos fale, não é? Se vocês pegam todas as palavras de Jesus no Evangelho, é Deus que fala. Se presta atenção, como se você estivesse dialogando, leia o Evangelho, leia. Se você estivesse dialogando com Ele, Ele te fala. Ele te fala de paz. Ele te fala o que é a felicidade. Ele te fala quais são as raízes da felicidade que podem brotar. Ele te fala da vida. Ele te fala dos valores da vida. Ele não faz só os milagres. Ele te fala de tudo aquilo que um monte de livros escritos procuram de desvendar e de te falar. E aquilo não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é um filósofo, não é um pedagogo. É o próprio Deus que te fala. Então, depende de como você se aproxima da leitura de Deus, da vida de Deus que está em Cristo. Então, em Cristo, Ele claramente dialoga com os homens. A gente imaginava, não, criança, o paraíso perdido, não? Deus que descia na sombra da tarde, não? Falava com Adão e Eva, com os homens, então já vai imaginar. Agora, Ele que anda com as pessoas na rua, Ele discute, a paciência dele de discutir com os fariseus, discutir com a ignorância. Eu, quando leio Nicodemos, o mestre de Israel, que se aproxima e pergunta, mestre Jesus, como é possível entrar no reino de Deus? Para vocês verem como é prática,
Como é que ele fala de verdade? Ah, Nicodemos, se você não renascer, você não vai entrar no reino de Deus. Mas espera aí, eu estou velho. Eu vou entrar no ventre de minha mãe outra vez para eu renascer? Vê a lógica humana? Nicodemos, tem que renascer na alma, no coração. Tem que renascer pela água e pelo Espírito. Então, um novo nascimento, que seria depois o nosso batismo, não é? Foi isso que ficou o batismo. Renascer na alma e no Espírito, Nicodemos. E você é mestre em Israel e não entendeu nada disso. Um mestre que conhecia de cor e salteada toda a Sagrada Escritura. Oh, gente, um Deus que fica tão com os homens conversando que nós queremos mais. Preferimos um Deus que esteja nas nuvens. Um Deus que seja sublime, maravilhoso, assim, que nos assuste. Não. Esse é o Deus que se faz homem. A consequência depois que vai vir de tudo isso, como disse, do sentido da vida, aí depois vem a conduta na vida, onde fala vigiar. Porque ele entregou nas mãos da humanidade também a terra. O Senhor que entrega aos empregados todos os bens da casa. E depois vai embora. Aí, de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você chegou a entender da vida, você vai agindo. Por quê? Como falei, não existe uma história profana e uma história sagrada. Existe a história, que é a história da vida. E se nós falarmos de julgamento ou de finalidade do mundo, por isso que eu digo que Deus é bom, mas não é cretino. Porque Ele sabe para onde está conduzindo o mundo. Pode descobrir todas as bombas atômicas que quiserem. Um vulcão que explode tem muito mais potência do que tantas bombas atômicas que os homens podem explodir. Entendeu? Então ele sabe como conduz a história. A história tem um sentido. É um sentido de plenitude. Um sentido de maturidade. Como toda a vida. De uma semente vem uma árvore, de uma árvore vem os frutos ou vem as flores. De uma criança concebida do ventre materno, nasce uma criança visível fora, com uma potencialidade enorme dentro dela, de inteligência, de afeto, mas a ser desenvolvido. Então, isto é conduzido pelo ritmo da vida. Assim também o universo inteiro, e nós que participamos deste universo, somos conduzidos por este sentido da vida. Se quiser depois jogar fora a sua vida, liberdade total, absoluta. Este é o pecado. Jogar fora a própria vida. E Deus falou claro na Bíblia. 2 pecados cometeu a humanidade. Um, que deixará nem fonte de água viva. 2, cavocaram poços que não retém as águas. Então a humanidade deixou a Deus, que seria fonte para matar a sede da nossa existência. E colocamos os ídolos, que pode ser a matéria, pode ser o álcool, pode ser a droga, pode ser qualquer outra coisa, entendeu? Mas não retém as águas. O resto é secundário. Não existe proibido, isto é um proibido. Quando alguém está doente, não existe proibição do médico. O médico quer salvar a sua vida. Então, se aquela comida te faz mal, ele vai tirar de você aquela comida. Eu lembro quando fiz a primeira cirurgia. Depois que me falaram que estava meio fora de si,
Depois de 2 dias que me deram um prato de purê, de batata, assim, de coisa, falaram que eu peguei com as mãos e enfiei na boca por tanta fome que eu tinha. No entanto, me deixaram 2 dias de jejum. Porque o meu fígado tinha que sarar, não podia digerir. Então, o resto que nós fazemos, esses acidentes de vida, se torna todo secundário. Gente, mas se nós não entendermos o que é necessário para a vida, nós vamos viver nisso e vamos viver uma religiosidade tão pobre, tão miserável, feita de proibições. Vocês gostam de proibições? Quando era criança, gostava que os pais proibissem, não é? Gostoso, não é? Tanto direitinho. A minha religiosidade, a minha religião não permite. Gente, o que é isso? A vida é feita para ser vivida. Vivida com dignidade e com integridade para o desenvolvimento total do nosso ser. Por isso que nós ressuscitaremos também com o corpo e sentaremos junto a Deus com o nosso corpo num desenvolvimento total do nosso ser. Se Deus não tivesse se feito o homem, seria impossível isto. Este é o Deus que vem. Se quisermos dar ao mundo ainda Papai Noel, vamos, continuamos. Se quisermos dar ao mundo Deus, vida, pensemos como crer um pouco mais que isto seja verdade. Creio